Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas 2019, primeira fase, nível B, questão B5. No Rio de Janeiro, a família Almeida foi em busca de uma raridade que veio do espaço, o meteorito de Bendegó, o maior do Brasil. Foi encontrado no sertão da Bahia e hoje se encontra no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. As medidas de suas dimensões, largura, altura e comprimento, foram feitas por 3 equipes diferentes de pesquisadores. Tabela abaixo. A média das medidas de uma dimensão é chamada de valor mais provável, considerada a medida oficial daquela dimensão. O VMP é mais confiável quanto menor for a média dos desvios das medidas em comparação ao próprio VMP. Mediante essas informações, qual a dimensão do meteorito Bendegó possui o VMP mais confiável? Então, essa daqui é a tabela. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar o que seria, vamos calcular esse desvio, que seria dado pelo módulo de VM menos VMP, onde D é o desvio, VM é o valor da medida e VMP é o valor mais provável. Por que nós devemos pegar o módulo? Imagine que você tem aqui uma medida, e esse daqui seria o valor exato da medida, e você obtém um valor experimental, que eu vou chamar aqui de M1. Um outro valor aqui, que eu vou chamar de M2. Então, esses valores são, evidentemente, você está fazendo uma medida experimental, ela vai ser diferente do valor exato, né? Esse desvio vai nos dizer indiretamente o tamanho desse erro, certo? E o que a questão está pedindo é, de certa forma, dizer qual das medidas tem o menor erro. Então, quanto mais próximo M1 e M2 forem de M, melhor é a sua medida. Contudo, se você, às vezes você pode encontrar um valor maior ou um valor menor. Então, se você calculasse simplesmente D como sendo a diferença, você ia ter valores positivos e negativos. Então, quando você somasse para depois fazer uma média, você ia ter que o 1D poderia cancelar o outro D. E você ia ter um desvio zero ou um desvio muito pequeno, achando que essa medida seria confiável. Mas se esses valores M1 e M2 forem muito distantes de M, essa medida vai estar imprecisa. Tá certo? Então, por isso de considerar apenas o módulo. É como se a gente estivesse medindo apenas o tamanho do erro, independente do sentido, para mais ou para menos. Então, para o comprimento, nós teríamos o VMP é 2,2, então nós vamos fazer a subtração e calcular a média para cada uma dessas 5 medidas. 1,9 menos 2,2, 2,2 menos 2,2, 2,2 menos 2,2, 2,4 menos 2,2 e 2,5 menos 2,2. Isso aí dá. Então vamos somar todos esses valores, dividir por 5 e obter a média desses desvios. E aqui comparar com o VMP. Vamos fazer isso para as outras duas medidas, tá certo? Vou passar um pouquinho mais rápido. Vocês podem pausar o vídeo e conferir essa continha, tá certo? A partir de agora, nós obtivemos 0,2 para o desvio, para a média dos desvios no comprimento, 0,2 para a largura e 0,12 para a altura. Contudo, ainda não é razoável a gente analisar só com esses valores absolutos. Por quê? Porque o VMP das 3 dimensões são diferentes. É interessante nós sabermos quanto representa a média desse desvio em relação ao seu VMP. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso calculando o percentual. Então, eu vou pegar 2,2 em relação a 2,2. Aliás, 0,2 em relação a 2,2. Isso dá aproximadamente 9% da medida. Para a largura, 0,2 em relação a 1,15, dá aproximadamente 13%. E para a altura, vai dar 17%. Aqui nós vemos que a média dos desvios com o menor percentual em relação ao VMP vai ser o do comprimento, que é 9%. Então, a alternativa correta é o item A.